Quem é você? Meu nome é Nelson Pacheco Sirotsky, eu sou natural de Porto Alegre, nasci aqui, tive minha infância aqui, passei a maior parte da minha vida em Porto Alegre. Eu nasci aqui na rua Santa Terezinha, aqui no bairro Rio Branco, e foi ali que, na minha casa, junto com os meus irmãos, o meu pai e a minha mãe, eu dei os meus primeiros passos e eu tive os meus primeiros ensinamentos de vida, recebidos, obviamente, do meu pai e da minha mãe. Eu estudei em Porto Alegre até a faculdade no Colégio Israelita Brasileiro, da qual guardo excelentes lembranças pela qualidade do ensino, pela qualidade da educação que eu tive condições de receber e pelos amigos que fiz, alguns deles que são para a vida inteira. Eu morei uns anos fora de Porto Alegre, eu morei uns anos em Florianópolis, quando já em atividade profissional fui transferido para Santa Catarina. Eu me formei no curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Administração de Empresas e Administração Pública. Gosto muito de estudar. A minha vida inteira, além da formação acadêmica que eu tive, que foi bastante sólida, frequentei muitos cursos no Brasil e no exterior, em várias áreas, né? E eu acho que a minha vida ela passa também pelo estudo, pelo conhecimento. Eu gosto muito de esporte, sou praticante de esporte, até uma certa idade jogava futebol, mais tarde mudei de esporte, até hoje sou um apaixonado pelo tênis, jogo tênis, ainda jogo tênis. Teve um período que eu fui corredor de rua em Porto Alegre. Tenho uma vida muito saudável, procuro ter uma vida muito saudável, né? Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu tenho 5 netos, está vindo o 6º neto já. Tenho uma família maravilhosa, né? Dedico muito tempo hoje também para minha família e tenho uma vida bastante dinâmica, porque eu procuro fazer muitas coisas que eu gosto. Eu gosto de arte, eu gosto de cultura, eu gosto de estar sempre buscando novos conhecimentos. Isso é uma constante na minha vida e chegando aos quase 70 anos que eu estou chegando, eu continuo tendo projetos novos, projetos diferentes, para continuar ocupando o meu tempo da melhor maneira possível e também podendo ser útil às pessoas que trabalham diretamente comigo e ser útil à comunidade e ser útil ao nosso país. Esse é um pouco do quem sou, de quem é Nelson Sirotsky, por Nelson Sirotsky. Qual o seu trabalho e por que o escolheu? Eu, desde muito jovem, eu tive dentro da minha casa o privilégio de viver desde criança com uma paixão pela comunicação, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E eu tive o privilégio de, desde criança, acompanhar esse processo e também de me apaixonar pela comunicação. E foi neste contexto que o meu trabalho foi praticamente natural. A minha escolha natural foi trabalhar em comunicação, trabalhar numa empresa de comunicação que o meu pai, junto com seus parceiros, o meu tio e seus parceiros estavam construindo. Eu muito jovem, né? Meu primeiro trabalho, na realidade, eu tinha 15 anos, foi uma empresa de fotografia que eu fiz, independente, que era uma empresa que nós fazíamos álbuns para crianças, para vender para aniversários e tal. Foi bem sucedida a empresa,
Aí eu encerrei a empresa para estudar para o vestibular e tão logo eu entrei na faculdade, na Faculdade de Administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu me habilitei a trabalhar. E eu fui falar com meu pai, né? E pedi a ele um emprego na RBS, que estava no seu início, que estava no início da sua jornada. E o meu pai disse, não, tu é muito jovem, tal, quem sabe tu espera um pouco mais, né, vai aproveitar um pouco, vai estudar, né, vai fazer o teu curso de faculdade e tal. E eu digo, não, eu quero trabalhar, eu entendo se não quiser me dar um emprego na RBS, não tem problema nenhum, vou procurar um, mas eu quero trabalhar, né, já tinha trabalhado antes. Eu acho que o trabalho é um valor de vida, para mim é um valor de vida o trabalho. E aí ele me recrutou e eu comecei a trabalhar na RBS, e trabalhei na RBS e comecei trabalhando na área de contabilidade da empresa, mas rapidamente migrei para a área de comunicação diretamente e tem uma jornada, né, tem uma história de mais de 50 anos na RBS. Eu comecei em 1971 e até hoje eu tenho vínculos com a RBS. Eu ocupei na RBS todos os cargos que alguém pode ocupar, desde de auxiliar de contabilidade. Eu trabalhei na Rádio Gaúcha, eu trabalhei em Santa Catarina, eu trabalhei já como gestor da área de televisão do grupo, depois de toda a área eletrônica, até que virei diretor-geral da empresa. E com o tempo as coisas foram andando, eu participei muito do processo de profissionalização da empresa, ajudando a empresa a se profissionalizar. Nós criamos uma governança dentro da RBS e eu participei ativamente dessa governança. Fui CEO da companhia por 21 anos, vários anos fui CEO e também Chairman of the Board, né, o presidente do conselho da companhia. Em 2015 eu me afastei deliberadamente, continuei vinculado com a empresa, mas resolvi não passar um período sem atividades executivas na empresa, e isso persiste até agora. E agora, recentemente, eu voltei a fazer um trabalho não executivo na RBS, mas um trabalho como publisher da companhia, responsável por ser o guardião da área editorial e dos valores e dos princípios que a RBS construiu ao longo da sua história de 65 anos. E esse eu acho que é importante ressaltar, esse é um trabalho não executivo, é um trabalho que eu faço por paixão pela comunicação e por poder, nessa altura da minha vida, também continuar contribuindo com a comunicação que está em transformação, que tem desafios monumentais, e continuar contribuindo com a RBS e com os desafios que a RBS tem para continuar sendo, né, uma empresa relevante, uma empresa importante na área de comunicação, né, preservando os seus princípios e os valores conquistados ao longo de uma trajetória de 65 anos. Qual foi sua maior conquista realizada no trabalho? A maior conquista que eu considero ter é a de ter contribuído com o meu trabalho, a minha dedicação, com o meu esforço, para que a RBS chegasse aos 65 anos da sua existência como uma empresa sólida, extremamente profissional, uma empresa relevante no Rio Grande do Sul, uma empresa com compromissos sociais, com compromisso com a sua comunidade muito claros, uma empresa que procura fazer jornalismo com qualidade e responsabilidade, uma empresa que transcende, pelo que faz, a questão do Rio Grande do Sul, mas uma empresa muito identificada com o Rio Grande do Sul. Enfim, talvez a maior realização que eu possa, né, o maior orgulho que eu tenho é de ter participado dessa jornada
sempre com muita dedicação, sempre com muito amor e sempre com muito trabalho. E, especialmente, sempre com muitas pessoas extremamente qualificadas. Pessoas que, assim como eu, nos ajudaram e continuam nos ajudando a sermos aquilo que somos. Então, o meu orgulho é fazer parte desse grupo de gente que trouxe a RBS até aqui e que está projetando a nossa empresa para o futuro. O que é mais fascinante no seu trabalho? O meu trabalho ele é extremamente fascinante, sempre foi, pelo ineditismo e pela diferenciação de cada dia. Cada dia é diferente do outro. Quem trabalha com informação, quem trabalha com jornalismo, e jornalismo sério, como eu já disse, responsável e de qualidade, e que tem uma ligação com o público, né, e que tem como obrigação retratar a verdade dos fatos, né, tem como obrigação fazer as coisas de uma maneira equilibrada, de uma maneira plural, aberta, né, cumprindo um compromisso social. Esse é um processo que é feito todos os dias. E cada dia é diferente do outro, porque os fatos que nos envolvem são diferentes. O que acontece todos os dias são diferentes. E quem trabalha com comunicação, trabalha com jornalismo, ele precisa retratar a realidade do dia, o fato do dia, com esses princípios, com essa realidade. Então, este trabalho, né, quer dizer, ele se renova todo dia. Ele se renova e cada dia é um aprendizado novo, cada dia é uma oportunidade nova de aprender e de aperfeiçoar o trabalho. E talvez também, assim, muito importante esta é uma empresa de pessoas. Esta é uma empresa que é tocada por pessoas. É evidente que tem tecnologia, é evidente que tem outros recursos que faz, mas o elemento fundamental de uma empresa de comunicação são as suas pessoas. E por isso é fascinante, porque cada ser humano é diferente. Cada ser humano com as suas capacitações é diferente. Conseguir essa conciliação de ter nas pessoas o elemento central da empresa, respeitando as suas individualidades, respeitando as suas características pessoais, mas capturando o que há de melhor dessas pessoas no benefício do trabalho que é feito todo dia, que se renova diariamente. Isso é fascinante, né, para quem faz comunicação, e para mim é um fator assim, muito importante de ressaltar num momento como esse. Qual filme foi marcante em sua vida e por quê? Eu gosto de cinema, a minha mulher gosta muito de cinema, ela me puxa muito para cinema, e eu tenho muitos filmes, né, muitos filmes que eu poderia citar. Mas talvez um filme assim que tenha marcado muito a minha vida foi um filme que eu vi lá nos anos 80, quando eu era já há 20 e poucos anos, tá? Perto dos 30 anos talvez, 20 e poucos anos, um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme é um filme, se não me engano, era o Robert Williams, era o ator principal, e ele protagonizava a figura de um professor de uma escola muito tradicional nos Estados Unidos, em algum estado, em algum local nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, ele era um professor inovador, ele era um professor que estava quebrando os paradigmas dentro de uma escola muito tradicional. E por outro lado, a escola, o filme mostra o desafio dos jovens diante de uma escola tradicional, e os sonhos que se tem pela frente, quando se é jovem, quando se é estudante, né? E é um filme muito interessante, por isso ele me marca, que é um filme que me fez pensar naquele momento, e esse aprendizado de pensar, né, de parar para pensar, de parar para refletir, de parar e ter as condições de entender as coisas no seu sentido mais profundo, na busca da felicidade,
esse filme talvez ele tenha me alertado para esse caminho, né? E da reflexão, o caminho da reflexão, assim como um elemento possível e verdadeiro para a estrada da felicidade. Então esse é um filme que me marca profundamente, né? E talvez até em função deste filme, eu muitos anos depois, eu também tenha escolhido um outro caminho para aperfeiçoar a minha capacidade de pensar, que foi o caminho da análise, da psicanálise. Eu faço psicanálise, ainda faço psicanálise, há mais de 25 anos. E talvez esse filme tenha sido ponto de partida para eu chegar, não sei quantos anos depois do filme, e procurar uma forma diferenciada de entender as coisas, de me entender, né, de entender as relações das pessoas. E a psicanálise me ajudou muito e esse filme, de alguma maneira, tem um ponto de contato com esse movimento que eu fiz na minha vida. Qual livro foi marcante em sua vida e por quê? Eu também sou um leitor, eu gosto muito de ler, né? E muitas vezes eu dou preferência hoje à leitura do que ficar assistindo filmes hoje, que tem essas séries fantásticas na televisão né, e histórias maravilhosas. Tá? Então, a administração do tempo é um desafio nosso todos os dias. Me ocorrem aqui três livros, né? Dois mais ligados à nossa atividade, à minha atividade profissional, e um mais pessoal. Os livros, o livro do Alvin Toffler, A Terceira Onda, e o livro do professor Nicolas Negroponte, A Era Digital, que eu li talvez há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Eu tenho muito orgulho, né, que o Alvin Toffler, em 1986, né, eu tive assim, o privilégio de convidar o Alvin Toffler para vir ao Brasil e para vir a Porto Alegre, num congresso de marketing da DVB que nós fizemos e tal, e conheci o Alvin Toffler. Ele lançou um pouco depois esse livro, A Terceira Onda, que é um livro que, de alguma maneira, anteviu 30 anos antes, 40 anos antes, o que está acontecendo hoje, que nós estamos vivenciando hoje pelo impacto da tecnologia e a consequente mudança, mudança nos negócios, mudança na forma de vida, mudança na maneira das pessoas se relacionarem, se comunicarem. Então esse livro é um livro que me marcou bastante. E o livro do Negroponte também é da mesma linha. Também tem uns 30 anos atrás, eu também tive o privilégio de convidar o Negroponte para vir a Porto Alegre, né? E aí eu conheci o professor Negroponte, que ele era da Universidade de Harvard e do MIT, em Boston, e o Negroponte também anteviu, né, toda essa revolução tecnológica, também anteviu o início da internet, né, e todo o impacto da internet nas relações de trabalho, nas relações pessoais, nas relações dos negócios. Então são dois livros assim que eu reconheço foram muito importantes para mim. O terceiro livro que eu queria citar é um livro sobre vida, né? Um livro sobre vida, sobre experiências, que foi um livro que eu escrevi com a ajuda e o apoio da escritora Letícia Verchovsky, que foi um livro que em 2015 eu tomei a decisão de fazer para contar um pouco das minhas histórias e os aprendizados que eu tive nas minhas histórias pessoais e profissionais do meu trabalho até 2015, até 2016, que foi quando eu resolvi dar uma parada na RBS e resolvi fazer esse livro. E durante 2 anos eu fiz, depois com o apoio inclusive da Letícia, e lançamos o Oitavo Dia, que é um conjunto de histórias. Não é uma biografia, não é um livro de negócios, não é um livro de ficção,
Mas é um pouco de tudo isso. É um pouco de tudo isso. Então, a partir de assuntos e da maneira que eu vi os assuntos, da maneira que eu vivi determinados assuntos na minha vida pessoal e profissional, e como assim, esses assuntos, esses fatos foram relevantes na minha vida, né? Então eu cito esse livro também, né? Porque para mim, né, foi assim uma experiência maravilhosa, além de leitor de livros que eu sou, né, que eu leio bastante, fazer um livro, né? Fazer um livro com dedicação, com trabalho, né? Além de fazer, né, a gente demorou 2 anos para fazer o livro, lançar o livro é um desafio muito grande, né, porque o livro acaba você sendo exposto, né, você se expõe. Né, o meu livro não é um livro de ficção, é um livro de histórias verdadeiras. Então você se expõe, você conta verdades, né, e você se expõe para as pessoas. Então lançar o livro também me fez muito bem. E talvez o mais importante de tudo, depois do livro lançado, é receber o retorno dos leitores. Né? E a crítica, não apenas a crítica positiva, né? Mas a crítica no seu sentido mais amplo, com relação à história que eu queria contar. Né? Com relação à história que eu queria contar. Então eu recebi muitos, né? Eu recebi muitos, e até hoje continuo recebendo, né? Porque o livro continua aí sendo vendido, né? Continuo recebendo assim, muitos retornos, muitas críticas, muitos comentários. E isso, para quem escreve um livro, no meu caso, é talvez a maior gratificação. Quando ocorre uma situação difícil no trabalho, onde você busca a solução? A primeira solução eu busco dentro de mim mesmo. Eu aprendi a pensar, e as situações difíceis elas acontecem inúmeras vezes na sua vida, e o ponto de partida para enfrentar esse tipo de situação é serenidade e capacidade de pensar. Capacidade de pensar, de refletir, de não agir precipitadamente e agir. E quando, diante de uma dificuldade, se tem uma ação, né? Tem que se fazer uma ação, eu aprendi também a respeitar a minha intuição. A intuição é um elemento, no meu caso, que me leva assim, a reforçar a ação quando tem uma intuição que aquele é o caminho correto. A ação vem a partir do pensamento, a partir de um plano que é executado, mas tem que ter esse elemento da intuição também. Eu acho que esse caminho é o caminho certo para enfrentarmos esta dificuldade. E nas inúmeras vezes, diante de dificuldades que eu usei essa fórmula pessoal, os resultados foram positivos. Como as pessoas percebem você no trabalho? Qual a sua marca pessoal no trabalho? Interessante, né? As pessoas me percebem do jeito que elas querem me perceber. Eu não tenho controle nenhum sobre esse processo. Nenhum. Né? As pessoas percebem do jeito que percebem. Né? Esse é um direito, né, de percepção que eu não controlo. E eu digo para vocês que não me preocupa esta questão de como as pessoas me percebem. O que me preocupa é ser verdadeiro, é ser honesto com os meus princípios, é procurar fazer a coisa com coerência, é respeitar as pessoas, é viver uma vida serena, né, de relações tranquilas com as pessoas, e de uma relação, quando profissional, de uma relação verdadeira, transparente, não só de elogios, não só de críticas, mas uma relação próxima com as pessoas.
E a percepção de cada um é a percepção de cada um e ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada. Eu não procuro agir a partir daquilo que eu penso que as pessoas estão percebendo com relação a mim. Eu procuro agir a partir das minhas convicções, dos meus valores, dos meus processos de vida, de tudo que eu aprendi e tal, e procuro, dentro desse contexto, respeitar as pessoas em todas as suas dimensões. A percepção delas é a delas, né? A percepção delas é a delas e eu respeito, seja ela qual for. Que aprendizados foram determinantes na construção de quem você é hoje? Sem dúvidas, no meu caso, eu coloco a busca constante do conhecimento, a inquietação, né, e a curiosidade permanente, né, sobre os fatos que envolvem o meu trabalho, que envolvem a minha vida, ao trabalho, quer dizer, a disposição ao trabalho. A disposição ao trabalho parece um elemento decisivo. Eu considero assim um elemento fundamental na minha vida a estabilidade familiar, a relação com a minha mulher, a formação dos meus filhos, com serenidade, né, tentando equilibrar as relações. A vida não é só uma coisa, a vida não é só trabalho, a vida não é só família, a vida não é só lazer, a vida não é só romantismo, a vida não é só conhecimento, a vida é uma combinação dessas coisas. Então eu acho que ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando o meu equilíbrio e a minha capacidade de atuar em várias frentes simultaneamente, com serenidade, né? E dando valor para todas essas coisas, né? Porque é isso que no final te dá a condição de felicidade, né? Você não é feliz só porque você vai muito bem pessoalmente, porque a sua empresa vai muito bem, você não é feliz só porque você tem uma família, tem seus filhos, você não é feliz só porque você lê bastante ou porque você gosta de fazer esportes e tal, né? É o conjunto, né? O conjunto é que leva à felicidade. E eu acho que ao longo da minha vida eu procurei, e até hoje procuro, estar constantemente aperfeiçoando esse processo para viver todo esse ecossistema que é a minha vida, né? De uma maneira equilibrada, tentando chegar num ponto de felicidade. Quais foram os erros cometidos em sua carreira, mas que foram úteis para a sua construção? Aconteceram muitos erros, não são muitos erros na vida. E o grande segredo é de cada erro você tirar o aprendizado, né, para não repeti-lo, né, para entendê-lo. Então cada projeto, ou cada iniciativa que deu errado, né, eu aprendi até hoje. Antes de partir para a solução do problema, eu procuro analisar o problema e o porquê que isso aconteceu, né? Por que aconteceu e procuro identificar o que eu poderia ter feito diferente para ter evitado o erro que aconteceu, seja ele de uma ação isolada, ou seja ele de um grande projeto. Então eu sempre procuro identificar e quando eu formo assim, uma convicção, foi esse o erro, e mais do que o erro, a minha parte no erro, porque nunca ninguém erra sozinho, ninguém acerta sozinho, mas ninguém erra sozinho. Mas eu nunca procurei nesse tipo de reflexão terceirizar os meus erros. Eu tenho a responsabilidade, sem nenhuma dúvida, em vários momentos, de erros meus. Agora, reconhecê-los, identificar o porquê e incorporá-lo na sua vida para que não se repita, é um grande aprendizado. E eu poderia dar exemplos de todas as naturezas, seja na vida pessoal, na vida familiar, seja no trabalho. Né? Eu no trabalho, se eu pudesse dar um
um aprendizado, né, diante dos erros, que não foram poucos, eu falaria em planejamento. Né? Não que erro de planejamento. O que é erro, a meu ver, no trabalho é falta de planejamento, ou é planejamento mal feito. É melhor gastar tempo, a meu ver, hoje, é muito melhor gastar tempo e energia num planejamento, que obviamente pode ser alterado no processo de execução. É melhor gastar tempo e energia nesse planejamento do que sair fazendo para ver como é que fica. Quando você sai fazendo sem um planejamento adequado, e quanto maior é a aspiração daquilo que você está fazendo, maior é o risco. Maior é o risco de não dar certo. Maior é o risco de cometer erros. O planejamento é, para mim, o grande escudo, a grande blindagem. Não evita os erros, mas quanto melhor for o seu planejamento, mais facilidade você terá de enfrentar os eventuais erros que aconteçam ao longo do trajeto. Quanto mais desprotegido você tiver no seu planejamento, mais difícil será a sua condição de enfrentar erros que acontecem em qualquer jornada. Houve algum caso, episódio marcante em sua carreira e carregado de ensinamentos? De novo, muitos. Mas eu vou usar um caso que eu acho que é interessante da minha vida, né, da minha trajetória. Tá? Eu estava em Nova York, no dia 9 de setembro de 2001, o dia que caíram as torres. Né? As torres gêmeas caíram. Eu estava em Nova York com a minha mulher de férias e a primeira impressão que eu tive, né, quando eu vi ali aquela situação toda, foi uma situação de desespero. O que significa isso aqui? O que significa isso aqui para mim, para minha mulher, para os meus filhos? O que significa isso aqui para essa cidade, para os Estados Unidos? O que significa isso aqui para o mundo? Né? E eu me dei conta nas revisões, não, isso aqui é um momento muito importante. Isso aqui é um momento muito importante. Isso aqui é um momento que terá impacto na vida de todo o planeta. E eu estou aqui né? Então eu substituí o medo, porque eu estava com medo. Eu estava lá em Nova York, tinha medo, tinha avião passando em cima do Central Park, tinha carro militar na rua, bombeiro, as pessoas fugindo lá do local, lá do World Trade Center, onde aconteceu o atentado. Eu estava com medo, o que vai acontecer aqui? Né? Será que vai vir um bombardeio aqui em si, perto de onde eu estou, e eu posso ir junto? Né? Eu substituí o medo pela ação. E aí eu resolvi, né? Eu era vinculado com a RBS, eu resolvi ser repórter da RBS, eu estava lá. Né? Eu resolvi ser repórter da RBS e imediatamente eu liguei aqui para o Brasil e comecei a transmitir de lá o que eu estava vendo. Né, os fatos e tal, né, tentando dar uma cor. Isso é uma característica da RBS, né, de dar uma visão nossa, uma visão gaúcha dos fatos. Eu estava lá, e aí eu passei 4, 5 dias em Nova York, né, trabalhando. Nunca trabalhei tanto na minha vida como repórter, né, entrando nos vários programas do rádio, da televisão, fazendo matéria para jornal e tal. E fiz com muito prazer, porque é um paradoxo, né? É uma sorte você estar em Nova York, para quem atua na área de comunicação, né? Na hora que o mundo está acabando. Né? É uma sorte isso. Né? E eu procurei fazer isso e esse episódio, né? Ele é muito marcante para mim, porque ele mostra as duas dimensões que a gente tem na vida. Quer dizer, você está lá na vida, eu estava de férias, passeando, brum, acontece um imponderável que muda tudo e tal, né? Muda teus planos, muda teus projetos, o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, o episódio tem essa marca. E, ao mesmo tempo, ao me colocar como repórter, como um profissional que trabalha em comunicação e que tem que ter flexibilidade, que tem que saber se movimentar diante dos fatos, diante do imponderável. E, naquele momento, eu não tinha nada melhor para fazer
além de interromper as minhas férias, era ficar fazendo reportagem para a RBS. Não tinha nada melhor para fazer. Né? E foi assim, eu fiz com muito prazer, mas com as minhas condições, eu não sou repórter, né? Mas com as minhas condições eu tentei me superar e tal. Claro, eu tenho uma certa experiência, né? Mas cobri de lá muito bem. Até hoje tem muita gente que, quando lembra lá o 9/11, Nelson, você estava lá, falar disso e tal. Então eu acho assim, primeiro, o aprendizado disso, o imponderável, as coisas acontecem. Né? Que não adianta você querer, então ninguém consegue planejar a vida do seu negócio. Vai ter um atentado, ou vai ter uma pandemia, como nós tivemos agora. Não consegue. Né? Então você tem que se agilizar para enfrentar a situação, em qualquer dimensão. Então, tanto o episódio, eu poderia falar a mesma coisa com relação a assim, um episódio com relação à pandemia. Né? Eu tive Covid muito cedo. Eu tive Covid no início, lá em março de 2020, e tive uma Covid séria. E fui para o hospital, e fiquei isolado, e passei mal, e aí estava lá enfrentando, né, o desconhecido. Né? Estava enfrentando o desconhecido. E tão logo eu melhorei, eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar querendo mostrar para o público que estava, assim como eu, com medo daquilo que estava acontecendo, né? Procurei mostrar e fiz artigo e dei entrevista tal, de dentro do hospital ainda, né? Para quê? Para ajudar as pessoas, porque esse é o fascínio da área de comunicação. A área de comunicação, ela oportuniza que as pessoas, ela oportuniza essa relação com o seu consumidor. Né? No sentido de ajudá-lo a entender o que está acontecendo, de ajudá-lo a se proteger e ele tomar suas decisões em cima disso. Então, eu tive, ao longo da minha vida profissional, tenho e continuo tendo inúmeros momentos semelhantes a esse do 9 de setembro, semelhantes ao do início da pandemia, que mostram que o imponderável existe e que a gente tem que saber se adaptar para enfrentá-lo. Se você pudesse falar para todas as pessoas do mundo, o que diria a elas? Eu diria para todas as pessoas do mundo, em todos os idiomas possíveis, que o maior ativo que nós temos nas nossas vidas é o tempo. O tempo. E o nosso tempo é finito. Querendo ou não querendo, nós nascemos e tem uma hora que encerra. São jornadas que duram de 0 a 90 anos, a 100 anos. Essa é né? E óbvio que os imponderáveis, as coisas, os mais cedo, mas ele é limitado, o tempo. O tempo é limitado. Né? Ele é inexorável que é limitado. O que eu diria para as pessoas, use bem o seu tempo. Use bem o seu tempo como forma de vida. Né? Porque um momento termina. Um momento termina. A administração do tempo é um equilíbrio, a busca de um equilíbrio para usar o tempo de uma maneira que lhe dê felicidade, que lhe dê a condição de ir para frente, que lhe dê força, né, para enfrentar os seus problemas, para enfrentar os seus desafios, que lhe dê prazer naquilo que você gosta de fazer. Tudo isso é uma gestão de tempo. Tudo isso é uma gestão de tempo que tem que ser feita, a meu ver, com o quanto antes se tem essa percepção, quanto antes eu acho que a chance de se chegar à felicidade é maior. É óbvio que quando a gente é jovem, que a gente não tem esse tipo de pensamento, a gente deixa esse tipo de pensamento para uma visão maior. E eu que já trilhei o meu tempo, né? Eu digo assim, e essa é a verdade, o tempo que eu tenho pela frente é muito menor do que o tempo que eu já vivi. Ele é muito menor do que o tempo que eu já vivi. Isso eu não tenho dúvidas disso. Então, eu acho que se a gente consegue fazer esse raciocínio, o quanto antes você consegue, e
projeta o seu tempo na frente de uma maneira equilibrada entre os vários, as inúmeras variantes de uma vida, seja no lado profissional, seja no lado pessoal, seja no lado da família, né? E consegue fazer uma alocação de tempo que lhe dê conforto, entendeu? Eu acho que maior é a chance de você ser feliz, porque no final é isso que se quer, ser feliz. E ser feliz é o equilíbrio, a meu ver, não é ser feliz só numa direção. Ser feliz é um conjunto de ações, né? E como o tempo é limitado, você tem que fazer opções. Você tem que fazer opções. Tá? O que você vai fazer? Agora está no momento de lazer. O que você vai fazer? Para pensar. O que é melhor, ver um filme ou ler um livro? É uma coisa simples. Ambas consomem tempo. É uma coisa simples, ambas consomem tempo. Agora você tem um projeto empresarial. Bom, quantas horas da semana eu vou dedicar para esse projeto empresarial? Tem que limitar. Porque, né, tem outras coisas que têm que ser feitas também. E assim, sucessivamente. O seu filho pequenininho que está precisando de você. Pô, está precisando de você. Se você não ajudar o seu filho, porque ele está precisando de você, ninguém vai ajudar, porque você é o pai. Né? Tem que ter o tempo para isso. Então é essa combinação que eu diria para todo mundo, para prestar atenção nisso. E quem prestar atenção, quanto mais cedo se presta atenção disso, eu acho que a chance de felicidade é maior.